Abra, por favor, a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Quem lembra o tema? Não, fala o tema. Eu quero pregar subordinado ao tema, o capítulo da perseverança. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Versículo 12 a seguir. Quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quem está me acompanhando diz amém. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e até os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. O tema é o capítulo da perseverança, e eu nem li todos os versículos, hein? Mas até aqui tá bom. Queridos irmãos, Jesus sempre apresentou o ministério da perseverança. Muitos homens na Bíblia que marcaram história, claro, tiveram seus momentos de desistência, ou pelo menos pensar, porque sentiram o peso da chamada. Mas Jesus, desde suas pregações, comportamento e escolhas, nos revela um perfil perseverante. E no capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus,
eu escolhi alguns tópicos dentro da visão desse tema para abrir os seus olhos para essa parte perseverante do ministério de Cristo. E quem está em Cristo herda esse perfil. Jesus os ordenou pregar um reino invisível, não palpável. Os escolheu apesar das suas limitações. E em primeiro lugar, nós temos aqui uma escolha perseverante. Versículo de número 1: chamando os seus 12 discípulos. Chamando os seus 12 discípulos. É o versículo 1. O versículo 2 diz: o nome dos 12 apóstolos são. Versículo 1, são discípulos. Versículo 2, já apóstolos. Versículo 1, aprendizes. Versículo 2, autorizados. Logo são autoridades, porque só tem a autoridade quem é autorizado. Se Jesus os chama no versículo 1 e os envia no versículo 2, por isso são chamados de apóstolos, são os enviados. Por que o versículo 1 os apresenta como discípulos e o versículo 2 os apresenta como apóstolos? Porque os discípulos se tornaram apóstolos. E para Jesus, para se tornar apóstolo, tem que ser discípulo. Para que Jesus envie, primeiro tem que aprender com ele. Antes de ouvir de Jesus o ide, tem que ouvir de Jesus o vinde a mim. Versículo 1, discípulos. Versículo 2, apóstolos. Porque no tempo de Jesus, para ser apóstolo, tinha que ser discípulo. E em nosso tempo, nem todo apóstolo foi discipulado. Todo apóstolo, no tempo de Jesus, igreja primitiva, deveria ser antes um discípulo. Repito, todo apóstolo, igreja primitiva, os pais da igreja, os evangelhos afirmam isso. Todo apóstolo antes deveria ser um discípulo, mas nem todo discípulo deveria se tornar apóstolo. Não há na Bíblia uma confusão entre quem tem dom e quem tem ministério. Quem tem dom é uma coisa, quem tem ministério já é algo totalmente diferente. Dom se alcança com a busca e escolha. Ministério é escolha de Deus, é capacidade de influência, é poder para liderar. A escolha de Jesus é perseverante. Augusto Cury disse que uma equipe de especialistas em avaliação da personalidade e de desempenho intelectual reprovaria os discípulos que Jesus escolheu, exceto, aí agora já uma observação minha, Judas. Sim, porque hoje, por conhecermos a sua história, não o escolheríamos, mas a maioria de nós aqui não escolheríamos esses homens. Essa escolha foi uma escolha perseverante, porque, claro, eles estavam correndo riscos em seguir Jesus, em escolher Jesus, mas o texto deixa claro, o próprio Jesus disse que eles, como nós, no versículo 22, seriam odiados. No versículo 16,
Jesus disse que seriam enviados como ovelhas para o meio dos lobos. No versículo 18, Jesus disse que seriam acusados. A partir do 19, desprezados pela própria família, mas teriam a capacidade do Espírito Santo para responder. Ou seja, ser escolhido por Jesus é perigoso. Ser escolhido, chamado por Cristo para cumprir seus propósitos, não tem nada de felicidade garantida, sem preço, sem cruz, sem dor. Só que mais risco corre Jesus em acreditar em quem ninguém acredita, em acreditar em quem nem no próprio Cristo acredita como deveria acreditar. Mais risco ele correu por mim do que eu por ele. É por isso que nós o amamos, quando meditamos na escolha perseverante. Quem está me ouvindo diz: se não vejamos, veja se não é igualzinho nós. Por favor, no versículo 2, 3, 4 são citados o nome dos discípulos que Jesus os tornou apóstolos. O primeiro tópico é escolha perseverante, ou seja, Jesus escolheu e não desistiu dos que ele escolheu. Eu acho isso lindo e eu repito: Jesus escolheu e não desistiu dos que ele escolheu. E quando Jesus orava por eles e por nós, em João 17, fazendo uma oração sacerdotal, ao mesmo tempo revelando sua onisciência, porque ele orou pela gente, ele disse: Pai, eu não perdi nenhum deles, exceto o filho da perdição. Ou seja, se deixou ser filho de Satanás, escolheu trair-me, virou as costas para mim. Só que esses aqui, Pai, eu os amei até o fim, guarda-os. Jesus tem uma escolha perseverante. Nós temos aqui Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote. Qual milagre? Não tem. Cadê a história top, empolgante? Não tem. Mas se você perceber, foram homens que perseveraram, deram uma vida por causa de Cristo, mesmo sem terem o nome no rol, ou os nomes no rol da fama. Eu acho isso maravilhoso. Escolha perseverante. Jesus escolhe, Jesus persevera acreditando neles, e eles também perseveraram. Eles quem? Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote. Você não vê histórias, você não vê milagres sendo contados, mas esses homens perderam a cabeça, perderam a vida, morreram ao fio da espada, crucificados, mas não negaram o nome do Senhor que os escolhera. Sabe o que é maravilhoso? É entender e lembrar que tem gente que só persevera enquanto o nome está em evidência. Tem gente que só persevera se for aplaudido. Tem gente que só persevera se seu nome estiver entre os grandes. Esses aqui não têm nomes destacados como Pedro, Tiago, João, não tem, mas foram escolhidos e perseveraram debaixo da escolha do Cristo que os escolheu. Independente dos aplausos humanos, independente das curtidas, dos compartilhamentos ou da oportunidade, fica tranquilo, se Deus escolheu você, quando Ele esconde, ninguém revela, mas quando Ele revela, não há ninguém que possa esconder. Se Deus escolheu você, não fique preocupado com as glórias humanas, porque tem a glória do homem, tem a glória de Satanás e tem a glória de Deus. É no tribunal de Cristo que Paulo disse: cada um
receberá de Deus o louvor. Que maravilha, aleluia. Vamos continuar. Mateus escolhido, cobrador de impostos, sim, cobrava as pessoas publicamente. Mateus trabalhava para Roma, odiado pelos judeus. Vou repetir, olhe a escolha perseverante. Jesus escolhe um camarada que cobra imposto dos outros. E crente, irmão, mexeu no bolso é luta. E Mateus cobrava os impostos e era publicamente. Os judeus odiavam Mateus. Aí Jesus passa por ele e diz: me segue. Ele começa a seguir Jesus. Interessante, por favor, escute isso. Ele era odiado pelos judeus, ok, porque servia a Roma. Aí agora Jesus o escolhe, Mateus 10. Aí quando você chega no versículo de número 22, Jesus diz: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Aí o goiano dizia: lascou. Mateus, sem servir Jesus, era odiado pelos judeus. E agora que serve Jesus, continuará sendo odiado por um monte de gente. Aí você ia olhar para Mateus e dizer: Mateus, como é que tu dá conta? Tu não era crente, era odiado. Tu virou crente, continua odiado. Ele ia dizer: que todos me odeiem, o que importa é que ele me ama, ele me escolheu, aleluia. Então não venha para cá dizendo: olha, aqui fora não está prestando não, eu vou lá para a igreja ver se todo mundo tem pena de mim. E aí não tem. Porque evangelho não se desenvolve com pena. E quem gosta que as pessoas tenham pena, esse tipo de gente que gosta que as pessoas tenham pena dele, é gente que não tem potencial. Ele sempre vai viver tadinho de mim, ninguém cuida de eu, ninguém olha para eu, tem que ter pena de eu. Esse tipo de gente vicia que as pessoas tenham dó dele. Aí Deus não tem pena de tu. O que é que Deus tem para mim, pastor? Não é dó, não, é credibilidade. Quem não tem potencial quer que os outros tenham peninha dele, mas quem tem potencial não quer que ninguém sinta pena. Me credibilize pelo que tenho, pelo que posso, pelo que sou. É isso que o Senhor quer de nós. Então Mateus, odiado antes de conhecer Jesus, e mais odiado ainda depois que conheceu Jesus. Isso é maravilhoso. 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, Mateus perseverante. Quantos anos depois? Para de graça. 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o que é que surge? Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho do reino, o evangelho do rei. Por que 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, nós temos o evangelho mais detalhado da Bíblia, que é o evangelho segundo escreveu Mateus? Por quê? Porque ele perseverou. Jesus é perseverante na escolha, não abre mão dele. E ele também é perseverante ao saber que é escolhido e não abre mão de Jesus. Jesus também escolheu Tomé, rápido para pensar quanto para desacreditar. Pensava demais, mas duvidava. E eu gosto da dúvida de Tomé, sabia? Mais do que muitos crentes. E tu sabia que Tomé é muito mais crente do que os outros? Quando você chega em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, diz a Bíblia que Maria Madalena vai lá, aí vê a pedra removida, aí ela está sozinha, mulher no cemitério de madrugada. Aí ela vê a pedra removida, ela fica com medo, volta para casa onde estavam os discípulos e diz: remover a pedra e levar o Senhor. Já inventou que o Senhor não levaram. Aí chama os discípulos: vamos lá comigo, vamos embora. Aí Pedro e João vão. Quando Pedro e João chegam, um chega primeiro, mas não entra. O outro chega depois e entra, mas fica lá e volta. O outro entra, João, e diz a Bíblia: João entrou, viu e creu. Viu e creu. João viu e creu. Ah, então não é só Tomé. Esse aqui creu porque viu. Quando você chega em Mateus capítulo 28, depois da ressurreição de Jesus, a partir do versículo 7, diz a Bíblia que Jesus foi encontrar com eles. Quando Jesus se apresentou, diz a Bíblia assim: uns adoraram, os outros duvidaram. Para de bater em Tomé, eu prefiro Tomé. Por quê, pastor? Porque João não cria e ficou caladinho. Eu não creio não creio não. Mas ficava caladinho. Os outros discípulos: não toca nesse assunto não, que é polêmico. E você, Tomé? Tomé dizia: eu não creio não, eu só creio se eu tocar. Se eu não tocar, eu não creio não. Mas Maria Madalena está falando: pior ainda, eu não creio não, eu só creio se eu tocar.
Se eu não tocar, eu não creio. O que é isso, pastor? Deus prefere um Tomé que fala do que um João que esconde. Pegou não? Eu repito. Deus prefere um Tomé que fala do que um João que esconde. Sabe, você passa o dia inteiro murmurando, aí vem para o congresso, baixa o som não, é só imitação. Você passa o dia inteiro murmurando, e pode estar se sentindo triste, e fica reclamando. Aí vem para o culto, aí o pregador: quem está sentindo? Quem crê, levanta a mão. Aí você: eu creio. Mentirosa, tu não crê. É sério. Eu não creio, só se eu tocar. Aí, meu irmão, Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava. Jesus disse: eu volto. Quando Jesus voltou, quem estava lá? Seu Tom. Quando Jesus viu seu Tomé lá, se aproximou dele e disse: toca aqui, me mostra outro discípulo que tocou. Não tem. Seja sincero, fala mesmo: eu vou desviar, eu vou cair, se o Senhor não segurar na minha mão, se o Senhor não me sustentar. Abre os céus e me restaura, abre os céus e me renova. A minha fé está abalada. Jesus escolheu quem? Tomé. Tiago, filho de Zebedeu. Esse camarada era ousado, ambicioso, mas por causa da sua perseverança foi martirizado por amor a Jesus e defendendo o evangelho com a própria vida. E Pedro, misericórdia, é igualzinho nós. Pedro é igual eu, é igual tu, é nós. O que é Pedro, pastor? É nós. Falava quando deveria calar, calava quando deveria ralar, dormia quando deveria orar. O irmão está orando, mentira, está dormindo. Estou dormindo no colo de Jesus. Mentira, irmão, tu está dormindo. Tu tem que orar, lava essa cara. Assim era Pedro. Jesus foi 3 vezes e Pedro: agora nós oramos, Senhor, agora nós oramos. E dormia de novo. Então dormia na hora de orar. Feria quando deveria sarar. Inculto, intolerante, ansioso, irritado, agressivo, impaciente, igual nós, indisciplinado, impulsivo, repetia os mesmos erros, não suportava ser contrariado. Pastor, tinha nada positivo? Não tinha. Orou pela sogra, casado, tem que ser muito crente, casado, né, nenê? E o melhor, Jesus não desistiu dele. O glória foi baixo porque tu se identifica com Pedro, né? Pedro chegou na frente dos discípulos todos e disse: todo mundo aqui, Senhor, vai se escandalizar. Sabe o que é isso? Vai virar as costas para tu, vai negar tu, vai abandonar tu. Aí Jesus disse: chega aqui. Pois não, Senhor. O galo vai cantar 2 e tu vai me negar 3. Que o galo cante, mas eu não nego. Aqui é Pedro, Senhor. Jesus avisou. Aí eu vou perguntar só para quem lê Bíblia. Quem não lê Bíblia fica na tua. Houve o canto do galo, sim ou não? O galo foi fiel. Já Pedro foi leal ou negou Jesus? Negou. Pedro não foi fiel. Que isso, pastor? Pedro perdeu para o galo. Mas está preparado para dar glória a Deus? Fala amém. Pedro perde para o galo. Mas no dia da ressurreição, Jesus vai atrás de Pedro. Sabe por quê? Pedro perde para o galo, mas Jesus não perde Pedro para Satanás. Jesus vai e restaura, porque Ele não desiste de quem Ele escolheu. O Espírito Santo está me mandando dizer a alguém aqui: guarde essa palavra, eu escolhi você, não desisto de você. Oh, glória a Deus!
céus. E João, do mesmo jeito, ansioso, irritado, ambicioso, pensava no reino como posição política, chegou para Jesus e disse assim, ó, o senhor me coloca no seu trono direito e meu irmão no seu trono esquerdo. 2 ministros aí da fazenda. E os outros discípulos, a gente manda neles tudo. E Jesus tinha acabado de ensinar sobre humildade. João. Outro dia, Jesus estava assim ensinando também sobre humildade. Ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu estava ali, aí tinha um cabra ali, expulsando demônio no seu nome. Aí Jesus disse: sim, e aí? Ele disse: e aí? É que eu fui lá nele e disse: eu te proíbo de usar o nome de Jesus. Eu repreendi ele, Senhor. Eu proibi ele de falar no seu nome, Senhor. Por que, João? Porque não faz parte dos 12. Não faz parte daqui de nós. Se Jesus fosse baiano igual eu, Jesus ia perguntar: o nome é de quem? Mas olha o que Jesus disse: João, calma. Quem comigo está ajuntando é porque contra mim não espalha. Agora, João, quem em meu nome dá um copo com água a um dos meus pequeninos vai ter galardão. Oh, que coisa linda Jesus está ensinando. Sabe o que Jesus está dizendo? Se dá água para alguém em meu nome tem galardão, imagine expulsar demônio. João, uma vez Jesus disse assim: vai em Samaria achar vaga para mim? Vou, Senhor, vou lá. Logo para quem? Samaritano. Quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. E ele foi lá com Tiago e foi com o resto. Chegou lá, os samaritanos disseram: para Jesus, né, judeu, tem vaga não. Olha que tem vaga não. Tem vaga não. Voltaram para Jesus. E Jesus disse: e aí, acharam vaga? Não, Senhor, eles disseram que não, mas tem. Mas eles disseram que não tem vaga não. Posso falar uma coisa, Senhor? Pode, João. Manda fogo do céu para matar eles. Está na Bíblia. Aí Jesus perguntou: de que espírito sois? Eu não vim destruir o pecador, eu vim salvar o pecador. Aleluia! Quem é esse, pastor? João, filhinhos, já é a última hora. Esse é João. Mas por que ele se tornou esse apóstolo do amor? Porque Jesus é perseverante na escolha. Jesus não desiste de quem ele escolhe. Aleluia. Aí, irmão, tu olha para mim e diz: pastor, eu estou orando para Deus tirar os crentes ruins da minha igreja. Então tu vai ser o primeiro a vazar, irmão. Porque no rol dos membros, dos apóstolos, dos discípulos, olha o perfil de gente que tinha. Tu é melhor que quem aqui? E se Jesus acreditou neles, quem é você para não acreditar em mim? Quem sou eu para não acreditar em você? Quem somos nós para não acreditarmos uns nos outros? Essa igreja tem problema nessa área. Essa igreja tem problema nesse setor. Essa igreja também tem problema nesse quesito. E tu, na tua língua e no teu zóio. Porque você só está na igreja para ver os erros da igreja. Então você é o maior problema. Talvez a igreja tenha muitos problemas porque você ainda está nela. Sai dela, que vai diminuir o problema. Só que você fora dela vai diminuir problema, vai continuar tendo problema, mas vai ter menos um problema que é tu. Agora, você vai sofrer sem ela. Porque um membro fora do corpo apodrece, mas o corpo sem o membro consegue sobreviver, porque o cabeça está vivo e não desiste desse corpo. Então, para! Pastor José Gonçalves escreveu que um camarada chegou assim no barco: Senhor, lança meus problemas no mar. Aí Jesus disse: tira a roupa. Aí ele tirou. Jesus disse: agora se joga.
Aí, irmão, está escrito assim: e Judas, aquele que o traiu. Aí no versículo de número 16 está escrito assim: 3 minutos eu tomo assento. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Peraí. Eu tive um problema com isso aqui. Por quê? Porque no versículo de número 5, Jesus diz assim: 6, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, a fama de vocês é que vocês gostam de Bíblia. Então, por favor, ovelhas perdidas de onde? Da casa de Israel. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Só quem lê Bíblia, povo de Deus, sim ou não? Escolhidos, sim ou não? Ok, eu estou enviando vocês as ovelhas perdidas ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí chega no 16 assim, ó: eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Então as ovelhas se tornaram o quê? Quer falar não? Quer deixar eu falar sozinho? Mas está no texto. Primeiro, eu vos envio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí depois ele diz: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. O que tem a ver, pastor? O que tem a ver? É que primeiro nós temos a escolha perseverante, e por último, nós temos a falta de perseverança. Ovelhas perdidas, não perseverou. E o que as ovelhas se tornaram? Lobo. Fica dizendo: eu vou dar uma desviadinha, depois eu dou uma voltadinha, tu vai virar uma lobinha. Não brinca com a graça. A linha é tênue. Estar em Cristo, perseverar em Cristo, permanecer em Cristo é ser santo toda hora, todo dia. Pastor, é normal o crente pecar, não é não. Normal para o crente é santidade. Por quê, pastor? Porque você é cheio e cheia do Espírito Santo. Sua natureza foi gerada pelo poder da palavra. Não brinca com o pecado. Ovelhas perdidas, tadinha delas. Fica aí, tadinho dela. Fica tadinho de mim. Estou fraquinho, ninguém veio visitar eu. Mas a mesma distância da igreja para alguém visitar tu, é de tu sair de casa e vir cultuar na igreja. Então, se ninguém foi e tu quer continuar ovelha, volta. Senão tu vai virar lobo. Olha que coisa maravilhosa. Assim, a iluminação. Eu envio vocês as ovelhas perdidas. Aí depois ele diz que essas ovelhas podem se tornar lobos. Aí no 16 ele diz assim: vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, ou seja, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobo. Quando Jesus envia, quando Jesus chama, quando Jesus prepara, quando é Jesus que estabelece, é ovelha para o meio de lobo. Mas quando não é Jesus que envia, é lobo no meio das ovelhas. Mas como é Jesus que está enviando, eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, por causa disso, sede prudentes como as, não é seja serpente, seja prudente como a serpente, e simples como a pomba. A palavra prudente aqui é: seja sábio em seus relacionamentos. E a palavra simples aqui é sem fel, porque pomba não tem fel. Então, se você está evangelizando alguém, haverá um relacionamento, haverá contato, haverá conversas. Eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. E não adianta, se Jesus não é teu salvador, a Bíblia te chama de lobo. E tem coisa pior, que eu não vou nem falar. Fica ofendido não. Ofende Deus o dia todo, aí chega no culto e não quer ser ofendido. Aí Jesus diz assim: eu envio vocês como ovelha para o meio dos lobos. Portanto, ou seja, você que está evangelizando, você que quer fazer a obra, você que quer trazer alguém para Jesus, cuidado, seja prudente, seja inteligente. A expressão prudente aqui também, pode pesquisar, é inteligência, é ter atitude, é ter opinião firme. Porque até o ano de 2000, os jovens desviavam no 5º período. De lá para cá, primeiro período está na moda, sou ateu agora.
Ou seja, virou lobo. Por quê? Porque não foi prudente como a serpente, não foi simples como a pomba. Eu estou ali namorando a gatinha para ganhar ela para Jesus, já virou lobo. Eu estou ali dando os beijinhos nele para trazer ele para Jesus, tu já é serpente. Tem que ser prudente como? Não se tornar uma. Por quê, querido? Porque lobo vir de lá para cá é uma coisa. Ele nos enviar, ele já está avisando do perigo. Tenha identidade. Não negue a sua fé. Seja perseverante. Quem está entendendo essa palavra? Você nasceu de Deus. É ovelha que tem um pastor. E eu encerro aqui. Persevere. Não seja como Judas, que o perfume vale 300, mas Jesus vale 30. Todo avarento é assim. Lá vem o pastor falar de oferta. Lá vem o pastor falar de dízimo. Pastor é ladrão. Se o pastor é ladrão porque fala de dízimo e oferta conforme a Bíblia ensina, tu é avarento e feiticeiro. Porque toda vez que fala de dinheiro, você quer desviar. Então seu amor está no dinheiro. O Judas é o tipo de gente. Irmão, Jesus passou a noite orando para escolher esses camaradas e Judas veio no pacote. Imagine a gente que escolhe pela cara bonitinha, pelo terno que usa, pela Bíblia que abre. Imagine a gente que começa a seguir porque posta umas coisinhas legais. Jesus orou e Judas veio. Judas traiu Jesus, mas Jesus continuou sendo Jesus. Entendeu não? Repito. Judas trai Jesus, mas Jesus continuou sendo Jesus. Eu odeio porque me odiaram. Eu traio porque me traíram. Eu faço mal aos outros porque fizeram mal a mim. Você não está perseverando na identidade que Cristo formou em você. Ele te envia para o meio do lobo. O lobo pode fazer o mal a você, mas é você que escolhe se ele vai te tornar tão mal quanto ele. Fica em pé. Fique em pé. Eu quero fazer uma oração por você que está afastado do Evangelho. Eu quero fazer uma oração por você que não é evangélico. Mas eu quero orar por você aqui na frente com a igreja. A igreja vai me ajudar a orar por você. Algum jovem, alguma jovem vai chamar você para vir aqui à frente. E eu gostaria que você viesse com ele. Eu gostaria que você viesse com ela. Alguém vai te chamar. A igreja vai me ajudar a orar por você. Se alguém não te chamar, pode perguntar. Tu não é crente não? Tem um aqui, tem um crente aqui. Eu quero orar por você. O tipo de gente que Jesus escolhe é igualzinho tu. Mas eles perseveraram no Cristo que os escolheu. Porque não é pelo mérito teu, como não foi pelo mérito deles. É pela graça. E a graça não exige de você sem antes fazer em você. A graça não exige de você sem antes te dar capacidade para fazer. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, Paulo diz que ninguém pode desprezar as ordens do Deus que também nos deu o seu Espírito. Então, se Deus nos dá as ordens, é porque Ele nos deu o Espírito Santo que nos capacita a obedecer às suas ordens. As pessoas estão vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. E daqui para o final Jesus vai salvar muita gente aqui. Nenhum dos apóstolos eram perfeitos. A falta de perseverança, Judas. Falta de perseverança, os filhos de Israel.
se tornaram ovelhas perdidas que se tornaram lobos. Judas queria que Jesus fosse do jeito dele. Ele não quis se adaptar ao jeito de Jesus. Isso é falta de perseverança. E o resultado dos que têm falta de perseverança, você vê. Judas, e 70 anos depois de Cristo, queda de Jerusalém. E até hoje, eles estão debaixo de uma repreensão divina. Mas tem a profecia bíblica, que eles serão alcançados pela salvação de Deus. Mas há muito tempo estão sendo açoitados. Não brinca com a falta de perseverança. Dentro do tempo que me foi proposto, eu acredito que você recebeu essa palavra, amém? Entendeu essa palavra, amém? A igreja pode estender as mãos para eles, por gentileza. Senhor Jesus, eu preguei a sua palavra, e eles ouviram a sua palavra. Essas pessoas que estão aqui na frente reconhecem as imperfeições. Essas pessoas que estão aqui na frente reconhecem que dependem do seu favor, assim como todos nós. Só que por alguma razão, em algum deles ou neles, faltou a perseverança. Mas o Senhor lhes deu uma chance que Judas não aceitou, mas eles estão tendo hoje. O Senhor lhes dá a chance que Israel teve e não aceitou, mas eles estão prestes a aceitar a chance que o Senhor dá, para que eles aprendam a perseverar e se firmem em Ti. É pela autoridade que é no nome de Jesus que essa igreja está orando e dizendo: perdoa, Jesus, muda, Jesus, escreve o nome no livro da vida. Amém. Olhem para mim, por favor. Olhem para mim, por favor. Romanos capítulo 10, está escrito assim. Paulo disse: crendo com o coração, confessando com a boca, que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Jesus disse aqui em Mateus 10: quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu confessarei seu nome diante do meu Pai que está no céu. Primeira epístola de João capítulo 2: quem nega o Filho não tem o Pai. Quem confessa o Filho, esse tem o Pai. Então vocês que vieram aqui à frente, só confessando Jesus como seu único Senhor e Salvador, é que você é filho de Deus. E se não confessar, pastor, e viver na prática do pecado, João escreveu que é filho do diabo. Você nasce de novo quando você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quem quer isso para a sua vida e de vocês aqui na frente? Abaixa a cabeça comigo, por favor, e faz essa oração de confissão. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e coloca o meu nome no teu livro. Amém. É assim mesmo. Parabéns. Aleluia. Agora isso. Ó. Tá vendo esse cabra aqui? Peraí. As mãos que vocês usaram para aplaudir essas pessoas, estenda para elas. Fala assim: em nome de Jesus. A bênção da perseverança, a bênção da permanência que está na igreja, também está sobre eles agora. Se vocês aqui na frente recebem, digam amém. Dá o nome ali, ó. Acompanha aqui, ó. Ovelha agora vai cuidar de ovelha. Muito obrigado. Pode sentar, gente. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, meu querido.